Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a parte de Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a gente começa um novo trimestre. A lição Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Olha que maravilhosa lição, irmãos. Louvado seja Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos. Quando a gente colocar um vídeo novo no canal, você recebe notificação. E compartilhe se você gostou, tá bom? Deus seja louvado. E conosco aqui o professor Ricardo, direto de São Paulo. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, meus irmãos, meus amigos. Que o Santo Espírito de Deus fortaleça cada dia a vida de vocês, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Professor Protágoras, aí direto da Bahia. Um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos da TV Verdade presente e recapitular uma lição tão séria como essa, não é? Amém. Deus seja louvado. Todos sejam bem-vindos. Irmão Protágoras, poderia dirigir uma oração para a gente começar? Vamos lá. Santo Criador que habita nos céus, rogamos tua misericórdia em nossas vidas. Rogamos a sua misericórdia sobre a vida de todas as pessoas que vão ouvir. Não deixe nos falar coisa que desagrada ao Senhor. Guia nossas bocas e guia os ouvidos dos irmãos também. Não deixe de entender errado alguma coisa que possamos estar falando. E que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Hoje é a lição número 1 desse novo trimestre. Essa lição parece que vai ser muito boa. Glória a Deus, ore por nós, para que essa lição possa fluir para a honra e glória do nosso Deus. Primeiro Timóteo, a lição 1, por que testemunhar? Uma pergunta, por que testemunhar? E o texto para nós iniciar diz assim, ó, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E tenha a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmão Ricardo? Olha só que interessante, Alexandre. O título é Por que testemunhar? E ainda começa falando o verso áureo, né? Falando que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E outra parte mais interessante, e que tenham o pleno conhecimento da verdade. Veja, olha que isso é interessante. Percebe-se que aqui, o apóstolo, ele liga uma situação à outra. Ele liga a salvação também ao pleno conhecimento da verdade. Veja, que quer que todos sejam salvos e obtenham, né? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso é muito importante para que nós tenhamos essas coisas em mente. Não basta somente eu falar, eu aceito Jesus, né? Não basta somente eu falar que Jesus é maravilhoso, quando eu for pregar, levar a mensagem para uma pessoa, testemunhar, mas eu tenho que apresentar a verdade, e aquela pessoa tem que ter pleno conhecimento da verdade, ele tem que estar esclarecido, sabe? Isso é algo muito importante logo nesse verso. E aqui eu achei algo bem interessante, que eu até grifei, o autor da lição, né, que por conseguinte eu achei bem interessante, que é o pastor Mark Phelan, né, que é esse trimestre, está à frente da lição. Ele colocou assim, testemunhar a respeito de Jesus trata-se do que ele fez para nos salvar e de como ele mudou nossa vida e das maravilhosas verdades da sua palavra, que nos revela quem ele é e a beleza de seu caráter. Então, aqui ele também já começa a associar, ele fala o que Jesus fez por mim e o que Jesus faz em mim. Ele já começa falando disso, né? Então, testemunhar a respeito de Jesus não é somente o que Jesus fez por mim, mas olha o que ele está fazendo em mim, olha o que ele faz na minha vida. Não é eu falando, é as pessoas vendo. A própria palavra de Deus, em Mateus, capítulo 5, verso 16, fala que a vossa luz brilhe, né? E que as outras pessoas, ao ver vocês, né, diferente, ver as suas boas obras, glorifiquem vosso Pai Celeste, né? Que estás nos céus. Então isso é algo muito interessante para nós refletirmos. Protágoras? Amém, irmão Alexandre. Estamos começando aí mais uma lição, que o tema central está em testemunhar, não é? Testemunhar dessa mensagem maravilhosa que nós possuímos. Para começar esse verso áureo aí, eu acho bem interessante o irmão Ricardo ter comentado, e veja que já cai por terra no primeira lição aí, uma doutrina muito comum no meio protestante, né? A doutrina da predestinação. Porque a doutrina da predestinação fala que Deus predestinou, por sua soberania,
eles enfocam muito a soberania divina, que Deus que escolhe quem vai salvar ou não, ele predestinou quem ia se salvar e quem ia se perder, não é? Mas veja que esse texto deixa claro que Deus queria que todos fossem salvos. Então, não é uma questão de ele ter predestinado coisa nenhuma. Não é? Veja, se você é um pai e simplesmente por seu capricho você escolhe um filho cuidar e o outro deixar padecer, você pode ter até essa soberania, porém você é um mau caráter, um pai mau caráter. E às vezes as pessoas se preocupam demais com a soberania divina e esquecem do caráter divino, não é? E o grande conflito se trata exatamente do caráter divino. Então, a doutrina criada por Agostinho e propagada principalmente por Calvino e outros reformadores, é uma doutrina falsa, já cai por terra aí e mostra que Deus quer salvar todas as pessoas. Se todas as pessoas não serão salvas, não é porque Deus não quis salvar, mas aí foi por causa de escolhas, não é? Agora, outro ponto que eu gostaria de pontuar aqui, irmão Alexandre, é que testemunho. Há uma diferença entre pregar a palavra e testemunhar a palavra. Então, nós vamos falar aqui de testemunho, é exatamente o tema central, o tema do trimestre. Quem testemunha de algo que vivenciou. Vamos pegar aí no mundo aí fora. Quando um juiz chama alguém para testemunhar, quando uma testemunha de acusação ou de defesa chama alguém para testemunhar, ela vai testemunhar não do que ela acha, ela vai testemunhar do que ela viu, daquilo que ela presenciou, daquilo que ela testemunhou, ela vai falar. Então, quando se fala de testemunho, aqui testemunhar de Jesus, testemunhar de uma mensagem, é de uma mensagem que vivenciamos. Não é simplesmente falar de uma teoria teológica, não é simplesmente falar de um esquema teológico. Não, isso aí não salva ninguém. Mas é algo muito mais profundo. Esse Jesus, como é que essa vida com Jesus te salvou de um mundo sujo, de um mundo hostil, e você vivenciou isso, você viu como que é esse eterno cuidado dele, esse dia a dia, não é, com Deus. E aí você sai ao mundo para testemunhar do amor de Cristo, testemunhar de algo que você vivenciou. Então, se não for algo que você está vivenciando, uma transformação de vida, de caráter, então não é um testemunho. Então veja que é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então essa mensagem vai pegar em pontos aí muito importantes. Vamos se atentar bem e vamos aproveitar bastante essa lição para nós crescermos espiritualmente na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, domingo, oferecendo oportunidades de salvação. Irmão Ricardo, pode ler Tiago para nós? Tiago, capítulo 5, versos 19 a 20. Eu vou ler Lucas 19, 10, que é um texto bem conhecido, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Olha que texto interessante. E o capítulo 5 de Tiago, irmãos, capítulo 5, verso 19 e o verso 20. O verso 19 começa assim: Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que interessante. Então vamos comentar aí, os irmãos quiserem, podem comentar, oferecendo uma oportunidade de salvação. Irmãos, pode falar, Protágoras, fica à vontade. Então, com prazer. Essa lição realmente vai dar-nos oportunidade de nós adentrarmos no mais profundo do que nós temos de nossa mensagem, não é? Porque a gente pode ter toda aquela escatologia, todas as doutrinas que são maravilhosas, combinam uma com a outra, mas se nós não vivenciarmos, temos testemunho de vida, não adianta nada. Então, olha que coisa interessante, aí fala Cristo salva. Cristo salva, meus amigos, meus colegas, gostaria de perguntar para vocês, Cristo salva? Sim. Agora, olha que coisa interessante que língua portuguesa, vamos entrar na língua portuguesa. O verbo salvar é um verbo transitivo. Aí você fala assim, irmão, o que é um verbo transitivo? Primeiro, a gente pode dizer vamos tentar entender o que é um verbo intransitivo, que é o não transitivo. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Se você simplesmente mencionar ele já dá o significado para a frase sem precisar você colocar mais alguma palavra. Um exemplo de um verbo intransitivo é o verbo nascer. Por exemplo, Cristo nasce. Quando você fala assim, Cristo nasce, então você já entendeu que, nasceu em Belém, ou Cristo nasceu. Você já entendeu bem a frase, o sentido da frase. Ou Cristo morreu,
ou fulano morreu, é um verbo intransitivo também, porque só com o verbo já dá o sentido da frase. Agora, os verbos transitivos, eles precisam de alguma coisa a mais, de um objeto, para ter sentido a frase, não é? E o verbo salvar é um verbo transitivo. Então, quando você fala assim, ó, Cristo salva, um professor de português vai perguntar, salva do quê? Salva de quê? Não é? Uma vez eu já vi isso em um debate na televisão, não é? Tinha um evangelho que tinha pessoas de outras igrejas e tem pessoas que não eram de igreja. E aí, quando falou de salvação, Cristo salva, aí a pessoa que era cética ou agnóstica, sei lá, falou, mas salva de quê? Salva de quê? E a pessoa até ficou, vamos dizer assim, não gostou da pergunta, aí falou assim, quando você morrer, você vai saber do que salva do quê. Então, ficou até com raiva, não é? Quando você morrer, você vai ver salva do quê. Mas a pergunta foi interessante, porque se o verbo é transitivo, não é? Salva do quê? Então, temos que ir na palavra de Deus para saber do que Cristo salva. Quando falar que a salvação é pela graça, que Cristo salva, temos que entender salvação do que é. Nós temos uma errônea concepção de que salvação é simplesmente livrar a pele do fogo do inferno, é simplesmente eu fechar os olhos, morrer e abrir os céus, essa é salvação. Mas quando fala de salvar, o verbo salvar, temos que encontrar o objeto que a Bíblia dá em relação a esse verbo. Então vamos lá em Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Mateus 1. Aqui na minha Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui, já abri um capítulo, vamos ver aqui. Mateus 1, verso 21. Olha, ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja, irmão Alexandre, veja irmão Ricardo, veja irmãos que estão em casa acompanhando, que salvação é salvação do quê? Do pecado. Do pecado. Salvação é pela graça? Sim. Salvação é pela graça. Salvação do quê? Do pecado. E quando os fariseus discutiam com Cristo, tem uma outra citação que os fariseus queriam dizer, não, nós não somos escravos. Aí Cristo falou que quem comete pecado é escravo do pecado. Então, essa lição aí de domingo, quando fala oferecendo salvação para as pessoas, nós vamos oferecer salvação do quê? A salvação do pecado. A vida eterna com Cristo ela é uma consequência de você ter sido salvo pelo pecado. Porque lá em 1 Coríntios, gostaria que os irmãos pudessem abrir também, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, que primeiro no verso 26, porque o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vem para falar sobre ressurreição. Então, é um capítulo muito grande, muito extenso. Preste bem atenção nesse capítulo, você que está em casa pode estar lendo, fala sobre ressurreição. É o maior capítulo ali das epístolas de Paulo, um dos maiores, não é? E é interessante que no verso 26 ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, vai ter a segunda morte e a morte vai deixar de existir. E no verso 56, mais para frente, ele vai falando que o aguilhão da morte, aquilo que causa a morte, aquilo que empurra a existência da morte, não é? Porque o aguilhão é aquela ferramenta que se usava para o animal não sair do caminho. Quando o animal saía do caminho, espetava o animal, ele voltava para o caminho. Então, o aguilhão da morte, o que faz com que haja morte, é o quê? Que está escrito aí no verso 56. O aguilhão da morte é o pecado. É o pecado. Eu vejo que a mensagem central da salvação, do Evangelho, a boa nova, é a salvação do pecado. O pecado que alienou o homem de Deus, o pecado é que causa o sofrimento do mundo, o pecado é o que causou a morte do Filho de Deus e todo esse grande conflito que nós temos. Então a mensagem central, esse oferecimento de salvação que nós vamos oferecer às pessoas que está aí na lição de domingo, é oferecer salvação do pecado. E nós acabamos de ler, Mateus 1, 21. Cristo, a missão de Cristo foi salvar do pecado. Agora, por que será? Voltando, irmãos, rapidinho para o livro de Mateus, eu gostaria de pontuar algo. Por que será que o anjo, porque o anjo ele aparece no sonho para José, né, nessa passagem aí. E ele usa a palavra por quê. Agora, outra questão de língua portuguesa aí. Por que
tá junto, é uma conjunção, não é? Provavelmente uma conjunção conclusiva, eu não entendo bem língua portuguesa, mas imagino que seja conclusiva ou explicativa, não é? Agora, está escrito assim, ó, ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. Mas por que ele usa a palavra porque? Qual é a relação que existe entre o nome de Jesus e a salvação dos pecados? Dizem que o nome Jesus significa Jeová salva, o Senhor salva. Então, e é o mesmo nome de Josué, não é? Como houve a evolução da língua, então Jesus transformou em um nome, e Josué, outro nome. Em geral, o povo de Israel costumava colocar o nome de alguém que era da mesma tribo que ele. Então você vai ver muito Simeão, muito Simão Pedro, provavelmente da tribo de Simeão. Você vai ver Saulo, provavelmente uma homenagem a Saul, que era da tribo de Benjamim. Então Paulo provavelmente era da tribo de Benjamim. Então, quando fala assim que ele recebeu o nome de Jesus, que é o mesmo nome de Josué, então uma homenagem a alguém que era da mesma tribo, de Judá. Então ele recebeu o nome Senhor salva, porque ele salvará o povo do pecado. Então a mensagem central, a boas novas do Evangelho, a salvação do pecado e a lição de domingo, ela vem trazendo que nós vamos fazer parte disso, né? Salvar, levar a mensagem de salvação, levar a mensagem de vitória sobre o pecado. A graça de Cristo salva do pecado. Vitória sobre o pecado é a mensagem de boas novas do Evangelho. Amém. Ricardo? Amém, irmão. Amém, Protágoras. Louvado seja Deus pela explanação. Eu quero só compartilhar com o irmão aqui um relato do espírito de profecia, falando da importância, né, que nós temos que dar nessa obra da salvação das pessoas, né? Ou seja, como instrumentos de Deus. Eu vou ler um trechinho desse livro aqui, irmãos, ó. Testemunhos Seletos, volume 2, tá bom? Aqui tá nessa versão aqui, tá? Que foi a segunda versão lançada no Brasil, está na página 114 para 115. Eu quero ler um trecho aqui, gostaria que os irmãos me acompanhassem, né, na reflexão. Olha só o que diz. Não nos cumpre condenar os outros, isso não é nossa tarefa. Devemos, porém, amar-nos, né, uns aos outros e um pelos outros, né, orarmos. Quando vemos uma pessoa se desviar da verdade, podemos então chorar sobre ela como Cristo chorou sobre Jerusalém. Vejamos o que diz o Pai Celeste em sua palavra a respeito do errante. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará um monte, né, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Isso está em Tiago 5, verso 19 e 20. Que grande trabalho missionário esse, a serva do Senhor falando. Quão mais cristão é isso do que pobres, né, e falíveis mortais estarem sempre acusando e condenando os que não se ajustam exatamente ao seu modo de pensar. Lembremos-nos de que Jesus nos conhece individualmente e é tocado pelo sentimento de nossas fraquezas, conhece as necessidades de cada uma de suas criaturas, leador oculta, recalcada de cada coração. Se um dos pequeninos por quem ele morreu é ofendido, ele o vê e chama a contas o ofensor. Então, aqui já começa falando, e a parte que me chamou muita atenção foi quando ela disse, né, em vez de eu ficar gastando o meu tempo atacando os meus irmãos, perseguindo os meus irmãos, porque ele pensa diferente de mim, ou porque eu acredito que ele não está na mesma linha de raciocínio que eu, pensando que eu estou certo, ele está errado, eu tenho que trabalhar por aquele irmão, mostrar o sentimento de Cristo para tentar salvar aquele irmão, ajudar aquele irmão. E aqui ela fala, olha só a diferença de pessoas que ficam atacando os irmãos, porque aos olhos dele ele está errado, e aquelas outras pessoas que estão orando por ele e está tentando bondosamente mostrar o caminho para ele, né? Mostrar o caminho para o errante. E ela fala, ó, que trabalho missionário, né? Fantástico, né? E aqui ela fala também que Jesus, né? Jesus vê a dor do ofendido e o ofensor vai prestar contas com ele. Então, irmãos,
quando a gente fala assim, oferecendo oportunidade de salvação nesse texto, o Protágoras deixou bem claro, salvar do quê? Salvar do pecado. E nós somos instrumentos de Deus, né? Nós fomos chamados para isso, para ajudar as pessoas a ser libertas do pecado, não para empurrá-las no pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A partir do momento que uma pessoa chega em mim, ou que eu chego àquela pessoa para poder orientar na palavra de Deus, se eu apresentar algo para ela que não está de acordo com assim diz o Senhor, eu estou correndo um sério risco de haver condenação sobre mim. Porque a chance de eu estar apresentando coisas que vai levar aquela pessoa ao pecado é muito grande. Então, por isso, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com o que nós falamos para as pessoas e do modo que nós nos portamos diante dessas pessoas, porque logo o assunto está dizendo testemunho, testemunhar. Testemunhar como? É só com a palavra? É só falando palavras doces, palavras agradáveis para os ouvidos das pessoas? Não, não é isso. As palavras são importantes, mas uma vida ordenada, uma vida mostrando que é isso mesmo que tem que ser feito, é de muito mais valor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém. Deus seja louvado. Então, para segunda-feira agora, o que agrada a Jesus? Outra pergunta, irmão. O que agrada a Jesus? É interessante a gente comentar bem isso aqui. O Ricardo pode ler Sinfonias 3,17, e eu vou ler Lucas 15, 6, 7, verso 9, 10, 22 a 24 e 32. Os irmãos acompanhem quem tiver com a Bíblia. 15, 6, ó, diz assim: E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Verso 7, eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas, que não necessitam de arrependimento. E o verso 9, e tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Verso 10, assim eu vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. E o verso 22 e o 24, diz assim, ó, 22... Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, vestiu, pondo-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. O 24, porque esse meu filho está morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. E o verso 32 termina assim, ó: Mas era necessário fazer festa e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Bom, Ricardo? Sinfonias? Amém, amém. Sinfonias, capítulo 3, verso 17. Olha o que diz: O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, repousará em seu amor, regozijar-se-á em ti com cântico. Olha que coisa interessante. Benção. Bom, Potários, vamos então começar com o irmão aí. O que agrada a Jesus? Olha, esse texto, essa lição de segunda, está muito claro aí que a alegria nos céus, não só a Jesus, mas aos anjos do céu. Porque o Lucas 15 é conhecido como o capítulo dos perdidos, né? São 3 parábolas que Cristo conta, né? Da ovelha perdida, da dracma e também do filho pródigo. Agora, veja a centralidade do texto aí em uma palavra: arrependimento. Veja como a salvação está ligada a arrependimento. Então, se você for ler bem o texto, o irmão Alexandre leu muito bem aí, que a alegria no céu foi quando os pecadores se arrependeu. Então, para que o pecador... O que tem que acontecer para o pecador se arrependa do pecado, irmão Ricardo? Eu não posso falar do pecado dele, é isso? Nunca falar do pecado dele, para que ele se arrependa do pecado dele. Não, tem que ser falado. Ele tem que saber que aquilo é errado, de alguma maneira. Senão ele não vai se arrepender. Se você não sabe que algo é errado, para que você vai se arrepender daquilo? Então veja que a pessoa tem que saber que está errado e tem que ter uma obra no coração dela se entristecer pelo aquilo que ela fez que está errado.
e não querer fazer mais. Então, isso a gente chama de arrependimento. Então, tem que haver pregação, por isso que tem que haver testemunho, por isso que tem que haver pregação. Agora, aí eu volto à minha pergunta, né? Como que nós vamos... como que vai haver alegria no céu se não há arrependimento? Aí vem a segunda pergunta. Como vai haver arrependimento se não há pregação em cima, mostrando que aquilo é pecado ou não? Porque hoje, quando alguém fala sobre pecado, o que acontece com essa pessoa? Extremista, não sei o quê. Não. A pregação é exatamente em cima do que está errado. Entendeu? Veja que o ponto central, todo mundo fala da salvação aí nesse verso, e algo bonito, mas veja, a alegria foi na hora que houve arrependimento. Isso significa que não adianta nada, nós temos uma igreja cheia de pessoas, 100, 200, 300 pessoas, e essas pessoas não estão arrependidas dos pecados. E não adianta você ter teu filho dentro da igreja, porque tem pais que fazem de tudo para o filho não sair da igreja, então coloca teatro na igreja, filmes mundanos na igreja, para o filho não sair da igreja. Não, que é melhor que meu filho esteja dentro da igreja do que fora da igreja. Então pode ir para o cinema, pode fazer um monte de coisa. Mas não adianta nada, ele está dentro da igreja e não está arrependido. Então tem que haver arrependimento. Então, para que haja arrependimento, tem que haver pregação. Tem que ser central a pregação em cima do pecado, para que a pessoa se converta, não é? E outra coisa interessante, irmãos, que nós devemos pegar, isso que nós devemos meditar, não é? É que Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19, esse é um dos versos mais famosos do Evangelho, o Ide. Quantas pregações vocês já ouviram falar do Ide? Ide para todo mundo, olha lá. Ide para todo mundo, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no verso 20, ensinando essas pessoas a quem você vai pregar, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então, o Ide não é Ide fazer qualquer coisa. Às vezes a gente fala assim, não, temos que cumprir o ID, ir pregar, batizar, não é? O ministério pessoal faz muito bem esse trabalho. Porém, veja, ele falou ID, e tem outras versões, não é? Que está escrito assim, ID, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Aí eu pergunto para você, o que foi que Cristo ensinou? O que será que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou? Porque ele disse, ID, ensinando a guardar aquilo que eu vos ensinei. Se a gente está indo e não está ensinando as pessoas a guardar aquilo que ele ensinou, então nós não estamos cumprindo o ID. Então veja, que é muito mais profundo. Vamos pegar aí alguns exemplos. Eu estou pegando um exemplo aqui do Sermão da Montanha. Ele falou no Sermão da Montanha, por exemplo, não ajunteis tesouro sobre a terra. Quanto de nós, a nossa vida, é só correr atrás de dinheiro para acumular. Ter carro caro, ter casa luxuosa, cara, juntar tesouros nessa terra, e ele falou, não juntei tesouros sobre essa terra. E aí depois ele fala, isso que eu acabei de ler, ide ensinando as pessoas a guardar aquilo que eu te ensinei. Então, se a gente não está ensinando isso, não estamos cumprindo o ide. Então veja que a alegria do mestre, porque a lição dessa segunda-feira está falando do que é que o mestre se alegra, é quando o pecador se arrepende. Por isso tem que haver pregação de arrependimento, mas essa pregação tem que incluir todo o ide que Cristo falou aqui, ide ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Então Cristo ensinou a dar outra face. Se alguém vos ferir uma face, volte a outra. Então isso, no nosso ide, na nossa pregação de arrependimento, no nosso testemunho às pessoas que estão fora, tudo isso tem que fazer parte. Não ajuntar tesouro, dar outra face. Ele falou várias outras coisas, perdão, está no Sermão da Montanha. Então, se nós não fazemos isso, nós não estamos cumprindo o ID, nós não estamos deixando o mestre feliz. Então, pensemos nisso, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Sim. E o verdadeiro arrependimento é a tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo, né? Verdadeiro arrependimento. Mas eu queria perguntar para você, Alexandre, como que a pessoa vai se entristecer pelo pecado se ninguém prega que aquilo é pecado para ela? Como? Me explica como. Sim. Tem que pregar. Se pregar, é tirado do púlpito. Tem que pregar. Tem que ter alguém que pregue. Irmãos, eu quero ler um texto aqui que eu acho que vai dar até um complemento para o que o Protágoras mencionou. Está aqui, ó, Parábola de Jesus, tá? Essa versão aqui, ó. Está na página 197. Diz assim, ó:
se estiverdes em comunhão com Cristo, está falando de mim, de vocês, de todos nós. Se estiverdes em comunhão com Cristo, valorizareis todo ser humano como ele o fez. Está explicado, Protágoras. Entendeu? Se eu não valorizo as pessoas, eu não vou. O id vai ser um id até metade do caminho, se é que vai até metade do caminho esse id, ou não vai ter id nenhum, e ainda continua. Veja só, nós vamos valorizar todo ser humano como ele o fez, e ainda continua. Sentireis pelos outros o mesmo profundo amor que Cristo sentiu por vós. Então estareis aptos para ganhar e não impelir, atrair e não repulsar aqueles por quem ele morreu. Ninguém seria jamais reconduzido a Deus se Cristo, né, por ele não fizesse um esforço pessoal. E é por esse trabalho pessoal que podemos salvar almas. Então, já está explicando aí, se eu tenho interesse, se eu tenho comunhão com Cristo, se as coisas que são importantes para o Senhor Jesus Cristo são importantes para mim, então o ID vai ser uma realidade. Agora, quando as coisas que são importantes para Jesus não são tão importantes assim para mim, eu não dou muita atenção, não tem o ID que você falou, não tem o ID. E como você falou do ID, não é somente dar um testemunho de práticas, não, mas é também, nesse caso, falar a mensagem, olha, o caminho que você está trilhando é o caminho que vai levar para a morte, esse caminho é errado, é pecaminoso, mostrar o caminho, principalmente para os mais jovens, né, que entra na igreja. Então isso é muito importante. Se eu não tenho comunhão com Cristo, se eu não tenho interesse nas coisas de Cristo, se eu não amo o que Cristo ama, não tem id. É isso que eu estou dizendo, né? Não tem id. Aqui, Parábola de Jesus, página 197. Sim, muito interessante. E agora, continuando a lição, que a lição é um todo, né? Está falando do mesmo assunto. Terça-feira, crescendo por meio da doação. Lê para nós aí, Ricardo, Lucas 6:38. Eu vou ler João 7:37. Ó, João 7:37. Olha que diz. 37 e o 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixa ouvir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que texto poderoso, Ricardo. Amém. E aqui no verso 38, né, do capítulo 6 de Lucas, diz assim: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, né, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Olha, então, irmão Protágoras, crescendo por meio da doação. Olha, irmão Alexandre, eu vou continuar falando o que eu falei, né? Porque ali, essa lição de terça-feira, ela fala que se a pessoa ela não dá, se ela não... aquilo que ela recebeu, se ela não compartilha, não é? Ela não cresce espiritualmente. Exatamente o foco central dessa lição aí de terça-feira. Agora, veja, eu me foco mais na qualidade disso que nós estamos compartilhando com as pessoas. Porque eu já falei aqui que o testemunho, ele tem que ser natural, não é? Ele não pode ser forçado. Então, quando alguém é convidado para ser testemunha de alguma coisa, ela vai falar do que ela viu, ela não vai poder inventar nada. Então, a mesma coisa somos cada um de nós. Quando nós falamos assim, temos que testemunhar de Cristo para as pessoas que estão lá fora, é testemunhar daquilo que Cristo fez em minha vida. Mas se a minha vida é exatamente igual às pessoas do mundo, não temos nada a fazer, entendeu? Então, veja que o que a lição está querendo dizer nesse dia é que há uma relação entre crescimento espiritual e o ato de compartilhar. Só que esse ato de compartilhar tem que ser um ato autêntico, tem que ser algo verdadeiro. A gente hoje está engessado com o meio de ir lá, dar estudo bíblico para a pessoa, não cumprimos o ID, porque muitas das vezes nós não ensinamos aquilo que Cristo ensinou no Sermão da Montanha, que Cristo ensinou no seu dia a dia, nós não cumprimos o ID. Imagine você chegar para uma pessoa e antes dela se batizar, de frente ao tanque batismal, e falar para ela: você está disposta a perdoar os seus inimigos, perdoar aquele que te ofendeu? Se a pessoa falar: não estou disposta a perdoar, então a gente fala: você não pode se batizar.
Você já viu acontecer renegar um batismo de uma pessoa por causa disso? Nunca. Mas isso é algo sério. Se a pessoa não está disposta a perdoar, ela não pode ser batizada. Então, veja, o ID, ela tem que estar vinculado. E aí, a gente entra, não é? Nós cristãos fomos feitos para compartilhar, mas esse compartilhamento tem que ser algo de qualidade. Veja como a mensagem ela vai avançar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a citação aqui que está no livro Grande Conflito, na página 606, essa versão aqui, Casa Publicadora Brasileira, o Grande Conflito, diz assim: os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das regras da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo. Enfim, estava dizendo, mas qual é a qualidade do obreiro aqui, daquele que testemunha, daquele que compartilha, não é? A unção do Espírito Santo. Então veja que não é nem um conhecimento intelectual sobre Daniel, o irmão sabe todas as profecias de Daniel, Apocalipse, tudo de cabeça, citações, não. Veja, é a unção do Espírito Santo. Por isso que, novamente, eu pergunto, a lição fala de compartilhar. A lição fala que se não houver compartilhamento, não há crescimento espiritual. Eu pergunto, qual é a qualidade desse compartilhamento que nós estamos tendo? Será que não é por isso que nós demoramos aí tanto tempo para batizar um certo número de pessoas, e aí depois ela entra por uma porta e sai por outra? Qual é a qualidade desses batismos que nós temos feito? É algo para a gente pensar. Não é pecado a gente pensar sobre isso. Questionar a qualidade dos nossos batismos. Será que as pessoas realmente estão se arrependendo? Será que elas estão vendo em nós uma verdadeira vida cristã? Porque aqui fala que a conversão verdadeira, a proclamação da mensagem, ela está perfeitamente vinculada à comunhão do obreiro com Deus e unção do Espírito Santo. Antes do Ricardo comentar aí, o texto desejado de todas as nações, página 142, está na própria lição. Deus poderia ter realizado seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas para desenvolvermos o caráter, como o irmão Potágoras estava falando, para desenvolvermos o caráter semelhante ao de Cristo, precisamos compartilhar de sua obra com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. Amém. Ricardo? Potágoras, Alexandre, vocês estavam mencionando coisas aí a respeito de dar, doar, né? Mas eu só posso dar, irmãos, eu só posso dar o que eu tenho. Isso é muito sério, sabe? Eu só posso dar o que eu tenho. Não tem como eu dar o que eu não possuo. Ou então o que eu não quero ter. Porque tem essa também, sabe? Nós estamos aqui, seguindo essa jornada cristã, indo aos cultos da igreja, estudando a palavra de Deus, participando de semanas de oração, vigílias, estudos da palavra de Deus, né, projetos que a igreja propõe para melhorar a espiritualidade do povo da igreja. Se mesmo assim eu não tenho nada para oferecer às pessoas aí fora, tem coisa errada comigo. No mínimo eu estou dizendo isso. No mínimo eu estou dizendo coisa errada comigo. O que está acontecendo? Será que eu estou valorizando? Será que eu estou apreciando o que é apresentado para mim da palavra de Deus para que eu possa, de um modo assim único, né, levar para as pessoas aí fora? O Potágoras mencionou uma coisa muito importante, que os verdadeiros servos de Deus, ainda mais nos momentos mais difíceis da história desse mundo, conforme o grande conflito, não vai ser distinguidos pelo fato pelo seu grande conhecimento teológico, pelo belo falar, né, pelo seu conhecimento de história, assim, sabe, muitas coisas que ele tem, né, as habilidades dele ou os seus títulos, sabe, se ele é doutor em alguma coisa, não é isso, mas pela unção do Espírito de Deus, ou seja, é a luz recebida que ele tem, é uma luz vivida, sabe? Então, vamos supor que ele tenha
Que ele possa não ter uma luz de uma pessoa que tem um conhecimento, que tem até títulos, né? Títulos de teológicos, coisas assim do tipo. Mas ele é uma pessoa simples. Mas na simplicidade dele, o que ele tem na mão, ele pratica e Deus vai usá-lo de modo poderoso. Assim também, uma pessoa que tem um grande conhecimento da palavra de Deus, tem seus títulos de doutorado na parte teológica, ele também, o conhecimento que ele tem, né, se é praticado também, Deus vai usá-lo de acordo com o que ele tem. Então, tem uns que pode ter menos conhecimento, mas o Espírito Santo usa poderosamente. E aqueles que têm muito conhecimento, também Deus quer usar poderosamente. Então, o problema está, Protágoras e Alexandre, em como eu vou dar algo se eu não tiver para dar? Então, isso é uma coisa muito séria, você mesmo falou, né? Como será que está os batismos, muitas vezes? Simples, irmãos, isso é uma coisa bem clara. Se acontece de uma pessoa entrar por uma porta e sair por outra, significa que aquela pessoa não foi claramente alimentada da palavra de Deus. Simples assim. É uma coisa, é triste dizer isso, mas é uma realidade. Entendeu? Porque assim, se ela é uma pessoa sincera, que ela quer saber da palavra de Deus, ela tem que ser bem alimentada, principalmente na hora dos estudos bíblicos. Mas muitas das vezes eu vou dar um estudo bíblico para alguém, mas porque eu não concordo com aquilo ali, com um determinado assunto, ou porque eu não quero viver aquele assunto, eu pulo aquele estudo. Aí chega um dia na igreja, chega um pregador, vai lá e fala aquele assunto que eu não gosto, né? Aquele assunto que eu não gosto. E aí aquela pessoa que entrou na igreja fica ouvindo aquilo ali e pensa, mas de onde saiu isso? Não, eu não fiz esse tipo de coisa, eu não falei sim para esse tipo de coisa. Não, isso aí é bobagem, é invenção desse homem. Aí pronto, aí já vira aquela confusão, como nós sabemos. E aqui, ó, eu quero ler um trechinho aqui, irmãos, do Conselho sobre Mordomia. Ó, está na página 27. Olha o que diz. Sempre que o perfeito amor de Deus está no coração, coisas maravilhosas serão feitas. De novo, sempre que o perfeito amor de Deus está no coração, coisas maravilhosas serão feitas. Cristo estará no coração do crente como uma fonte de água que salta para a vida eterna. Mas os que manifestam indiferença para com os sofredores da humanidade serão acusados de indiferenças para com Jesus, na pessoa dos santos que sofrem. Olha só, nada, está dizendo, nada solapa mais depressa a espiritualidade da alma do que encerrá-la no egoísmo e no cuidado de si mesmo. Nada, de novo, nada tira mais depressa a espiritualidade de uma pessoa do que encerrar sua vida ali, ó, no egoísmo e no cuidado de si mesmo. É lógico, a espiritualidade vai embora, você só está pensando em você não está se preocupando com os outros. Ainda continua. Os que condescendem com o eu e negligenciam cuidar da alma e do corpo daqueles por quem Cristo deu sua vida, não estão comendo do pão da vida e nem bebendo da água da fonte da salvação. Ou seja, se eu não estou me preocupando com as pessoas com quem Cristo sofreu, eu não estou me alimentando de Cristo na minha vida. Eu mesmo estou definhando. E aí continua. Essas pessoas são estéreis, Protágoras, estéreis, Alexandre, destituídos da seiva, são como a árvore que não dá fruto, são anões espirituais que consomem seus meios consigo mesmos, mas tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os princípios cristãos sempre se tornarão visíveis. Os princípios cristãos sempre se tornarão visíveis. O princípio cristão não fica oculto, não fica escondido, não. O princípio cristão é apresentado na sua vida, as pessoas vêem a diferença. De mil maneiras se manifestarão os princípios do interior. A habitação de Cristo na alma é como uma fonte que nunca seca. Está aqui, página 27 do Conselho sobre Mordomia. Está aí, irmão. Sim. Tem um texto também no Fundamento da Educação Cristã, página 207, está na lição aí. Os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmo, ou seja, negar o eu, se doar. É a única coisa que efetuará essa grandiosa obra, é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. Olha que interessante. Louvado seja Deus, né? Então temos que nos doar pela obra e
pregar a mensagem verdadeira. Amém. Quarta-feira, fidelidade ao mandamento de Cristo. Lê para nós, Ricardo, 2 Pedro 3,9. Irmão Protágoras, Atos 13:47. E eu vou ler 1 Timóteo 2,3. 1 Timóteo 2,3 está escrito assim, ó. Porque isto é bom e aceitável aos olhos do nosso Deus, nosso Salvador. Amém. E aqui, segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, porém é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Aqui Atos 10, 47, não é isso? Porque Atos 13:47. 47. Porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz até os confins da terra. Isaías 49:6. Isaías 49:6. Diz assim, ó. E ele disse: isto é uma coisa de pouca importância, que tu sejas meu servo para levantar-se as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel. Eu também darei por ti luz para os gentios, a fim de que tu possas ser minha salvação até o fim da terra. Então vamos começar aí, irmão Protágoras. Fidelidade aos mandamentos de Cristo. Amém. Quando fala em fidelidade aos mandamentos de Cristo aí, nesse contexto da lição, está falando fidelidade à ordem dele de evangelizar, de testemunhar, não é? E que o interesse de Deus é que haja salvação de pessoas, né? Se for bem central aí no texto, é exatamente a salvação de pessoas. Agora, o que nós temos questionado, o que nós temos trazido ao debate é mostrar que isso é muito mais profundo do que simplesmente ir lá dar um estudo bíblico e levar essa pessoa para a igreja. Não estamos querendo dizer que está errado quem faz isso, mas é muito mais profundo. Ser um cristão, ser um salvo, ser uma pessoa que testemunha dessa mensagem é muito mais do que não comer presunto. Os adventistas são conhecidos porque não comem presunto, porque não bebem café, isso é importante, mas é muito mais do que isso, não é? Então, a fidelidade ao mestre é quando a gente verdadeiramente testemunhamos, passamos tempo com Cristo, vivemos aquilo que ele nos ensinou e deixamos essa mensagem de boas novas transformar nosso caráter e vamos ao mundo pregar mas a salvação, como já está dizendo aqui em todas as lições, todos os dias, pregar salvação do pecado, não é? A pregação ela é direta. Agora, eu já falei aqui nessa lição, nessa semana, que tem que haver quem pregue sobre arrependimento. Se não houver arrependimento, como crerão? E é engraçado que eu até lembrei de uma citação que está em Romanos, enquanto eu estava falando, e eu procurei e achei aqui, Romanos 10, verso 14, diz assim, ó, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para que as pessoas creem, para que as pessoas se arrependam, a gente falou muito aqui sobre arrependimento, não é como aquela parábola lá, as parábolas de Lucas capítulo 15. Então, tem que haver pregação, mas essa pregação é pregação qualificada, de pessoas que têm tempo com Jesus, de pessoas que foram transformadas, que está sendo transformada dia a dia à imagem e semelhança de Jesus. E veja que os melhores argumentos não serão intelectuais. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem da pena inspirada da nossa profeta, Mateus, Grande Conflito, página 612. Eu já li nesse mesmo capítulo que a qualificação do obreiro é exatamente o poder do Espírito Santo. Olha, a gente já falou do ID aqui nessa semana, ID para todo mundo. Mas veja aqui no livro de Lucas, lá, o ID de Lucas é algo diferente. Se você for estudar o ID de Lucas, o ID de Mateus, porque o ID de Lucas está escrito assim, que eles seriam testemunha, mas antes ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, e sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, enfim, aí fala em todos os lugares. Então, veja que há uma sequência, eles andaram com Cristo, aprenderam de Cristo naquele período, assim todos nós, então,
temos que fazer isso. Depois que eles andaram com Cristo, estavam prontos no quesito ensino, eles precisavam de receber a preparação do Espírito Santo, que é a chuva temporã. Então, Cristo ordenou, antes de eles ir para todo mundo pregando o evangelho, vocês precisam de uma capacitação do Espírito Santo. E aí, depois do Espírito Santo ter caído sobre eles, aí sim vieram a perseguição, e a perseguição fizeram com que eles fossem testemunha em todos os cantos da terra. Então, veja, irmãos, que o que faz com que a mensagem cresça, o que faz com que a mensagem avance, de acordo com o texto que está aqui, que a gente leu, a qualificação do obreiro está no poder, na unção, e de acordo com que essa citação que está em Grande Conflito, página 612, eu vou ler aqui, Grande Conflito, página 612, no último parágrafo. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada, e agora brotará e frutificará. Então, a mensagem não vai ser levada muito por argumentos, mas por poder do Espírito de Deus. Então, isso é a verdadeira fidelidade a Jesus no contexto da lição que estamos estudando aqui de quarta-feira. Essa é a verdadeira fidelidade a Jesus. Vivermos profundamente a mensagem, termos o poder do alto do Espírito Santo em nossas vidas, e aí sim sair para salvar a pessoa, salvar do pecado, mostrar que a vida no pecado ela é uma vida que é efêmera, triste, só traz decepção e não traz a verdadeira alegria que está no coração do homem. Então, é muito mais profundo. Conforme esse texto que está dizendo aqui, nós estamos vivendo os últimos dias, sabemos disso. E para cumprir o ID, verdadeiramente, precisamos dessa capacitação que a gente leu aqui. Não poder de argumentos, não poder de ser intelectual, mas o poder que vem do Espírito Santo, como está escrito aqui, convicção do Espírito Santo. E as pessoas vão entender a mensagem, e é assim que a mensagem será proclamada a todo mundo. Amém. 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 Ricardo? Irmãos, eu quero ler um trecho aqui. Eu quero ler mais um trecho do Espírito de Profecia. Essa é a meditação aqui, ó. Refletindo a Cristo. Refletindo a Cristo. Olha só, na página 228, nesse dia aqui foi dia 10 de agosto, tá? Olha só o texto, como começa. Muitos professos cristãos estão depositando sobre a pedra fundamental madeira, feno, restolho, os quais serão consumidos pelo fogo do dia final. Eles se envolvem em trabalho desgastante, que ocupa horas preciosas, mas não é esta a obra que precisa ser executada. Seu tempo é ocupado e suas energias exauridas naquilo que não produzirá ricos dividendos, nem nesta vida e nem na futura vida imortal. Que diferença será vista quando o trabalho espiritual envolver a mente e quando os talentos forem empregados nos serviços de Jesus? A luz que ele nos concedeu brilhará então em raios diretos e concentrados sobre outros. Oh, se todos pudessem ver como eu vi, a serva do Senhor dizendo, a alegria daqueles que trabalharam segundo o melhor de sua capacidade, em humildade e mansidão, para ajudar almas a se achegarem a Jesus. A alegria que será experimentada pelos obreiros quando almas salvas, por intermédio deles, expressarem sua gratidão nas mansões celestiais. Enquanto Cristo estiver sendo glorificado como único Redentor, os salvos transbordarão de gratidão pelas instrumentalidades humanas empregadas em sua salvação. Sua gratidão para com eles e os que o resgataram encontrará expressão em palavras como estas: eu estava seguindo um caminho que era uma desonra e uma ofensa ao meu Redentor. Manifestaste amor por mim, abriste-me a palavra de Deus. Estava à beira da ruína. Vossas orações, vossas tristes súplicas e ardente interesse cativaram minha atenção. Pensei que deverias ter a verdade.
Caso contrário, não terias tanto zelo pela salvação dos outros. Li a palavra de Deus por mim mesmo e verifiquei o que me disseste era verdade. Estou salvo e louvarei meu Redentor por sua inigualável misericórdia e amor perdoador. Olha só que coisa. Aqui a serva do Senhor viu, né? Viu algumas palavras de gratidão, né? Daquelas pessoas que foram alcançadas, né? Pelos servos de Deus. E uma parte que me chamou muita atenção, ele fala, né? Olha, eu ouvi você pregando, eu ouvi você falando, né? Mas o que me chamou a atenção foi a sua insistência, né? Em viver aquilo ali, em pregar com veemência aquilo ali, mostrar a importância, né? E me incentivar a conferir na palavra de Deus. Porque aqui ele fala, né? Aqui ela diz: eu li por mim mesmo a Bíblia, eu li por mim mesmo a palavra de Deus e vi que o que você disse era verdade. E hoje eu estou salvo e estou aqui para louvar ao Deus Todo-Poderoso, e ele agradece a pessoa. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. Fidelidade a Cristo. Isso é fidelidade a Cristo. Você falar a verdade como ela é em Cristo Jesus. É claro que não é para falar para humilhar a pessoa, não é isso. É falar mostrando para eles o sentimento que você tem de querer ajudá-lo, de querer salvá-lo naquele momento. E meus irmãos, meus amigos, vocês que estão nos assistindo, esse tem que ser o sentimento nosso, adventistas do sétimo dia, porque nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Deus com um propósito fantástico, maravilhoso. Eu não sei se os irmãos, todos os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo, mas cai sobre nós um privilégio e uma responsabilidade muito grande, tá? Que nós só vamos conseguir fazer essas coisas que a serva do Senhor mencionou aqui na visão, porque se ela viu isso daqui é porque vai acontecer. Nós só vamos nos enquadrar nesse povo que vai fazer isso, na questão de salvar as almas, se nós levarmos a sério o que Cristo falou, ou seja, fidelidade ao mandamento de Cristo. Né? O ID de Jesus não é somente, eu vou lá, eu vou entregar um folheto, que nem o Protágoras está mencionando, ou somente dar um estudo bíblico, não, mas mostrar para as pessoas com a vida, com a minha vida, com a nossa vida, que realmente nós nos preocupamos com elas. Amém. Então, a gente já ganha um gancho aí na próxima quinta-feira, motivados pelo amor. Ou seja, a gente faz as coisas motivado pelo amor. Mesmo pregar duro, mesmo pregar a verdade como ela é, o motivo é qual? O amor. Eu vou ler até o texto aqui, o irmão Protágoras já pode começar. Vou ler o texto 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se uns morreu por todos, então todos morreram. E o verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles ressuscitou. O verso 18 a 20. E todas as coisas são de Deus, a qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, olha que interessante, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmão Protágoras, pode comentar. Olha, quando fala de ser motivados pelo amor, algo muito interessante a gente tem que colocar aqui, trazer, não é, a discussão, que sabemos que temos que pregar a salvação, mas cada pessoa tem dons diferentes. Às vezes a gente sempre pega textos como esse, fala de motivados pelo amor, mas às vezes a gente não tem talento em uma certa área. Às vezes a pessoa não tem o talento de ir no estudo bíblico, dar o estudo bíblico. Às vezes a pessoa não bater de porta em porta, não é? Tem pessoas que têm talento para isso, mas nem todas são assim. Mas o meu apelo para os irmãos que estão ouvindo, sendo motivados pelo amor, é orar a Deus pedindo um ministério. Senhor, como eu posso pregar a mensagem? Então, tem que ser algo assim, não pode ser algo assim enfadonho, não pode ser algo, eu não vejo a hora disso terminar para me voltar, eu vou lá visitar o hospital e aí não vejo a hora. Não, tem que ser verdadeiro amor para aquelas pessoas que estão se perdendo,
não é isso? Entender claramente que é a vida de pecado que causa sofrimento e dor. Se não houvesse pecado, todo mundo seria salvo, é ou não é? Então temos que entender isso, temos que pregar isso. Então eu creio que as pessoas que talvez não gostam de fazer um certo tipo de trabalho missionário, mas talvez é porque aquilo não é o teu talento naquela área. Então você tem que orar a Deus, falar, Senhor, eu quero pregar de outra maneira. Qual que será? Então, ora a Deus, e Deus vai mostrar um ministério para a pessoa. Às vezes o ministério, eu conheço irmãos que têm um ministério de recepção na casa dele. Não é? Vocês conhecem o irmão Mauro Carnassale? É um ministério de recepção. Não que ele não tenha outros dons, mas veja como esse dom se encaixou muito bem ali, né? Pregando a mensagem de vida no campo, mensagem, dom de hospitalidade, não é? Quando a gente faz aqueles testes de dom, não é? Às vezes a gente tem dons ali que a gente não dá muita ousadia, mas existe trabalho para todo mundo, não é? Então a gente pode fazer essa oração e pedir a Deus para que Ele nos mostre qual o setor, como que eu vou pregar essa mensagem. Agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos que no tempo que nós estamos vivendo, e todos nós sabemos que estamos chegando nos últimos dias, é que a maneira com que a obra vai avançar e que essa mensagem de salvação às pessoas irá ser pregada é diferente daquilo que imaginamos. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça tudo certo assim, mas a mente de Deus não é igual à nossa. Não é? Deus trabalha muito mais amplo, muito mais profundo. E eu quero ler aqui o que está no livro Eventos Finais, na página 5. Está escrito assim, ó, eu estou usando essa versão aqui, mas está no capítulo que fala do clamor, que diz assim, ó, permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora do comum, da ordem das coisas, de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Então, o que a gente pode pegar desse texto aqui? Primeiramente, que Deus sempre trabalhou na obra de salvar pessoas. Sim ou não? Sim. Pega aí a igreja no começo, pega lá nos anos de Agostinho, nos anos da Idade Média, nos anos dos Valdense, depois os anos dos Anabatistas, depois teve os anos dos Adventistas. Mas veja que Deus sempre teve uma linha de trabalho. Mas Ellen White fala aqui que nessa última obra, de modo muito fora do comum. Então, fora daquilo que a gente não está planejando. Às vezes a gente acha que, eu entendo muito de evangelismo, entendo muito de pregação. Aí eu já vi até pessoas dizer, não, Jesus não vai voltar pelo agora não. Mas por que não? Porque o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Falta muita gente ainda, então vai demorar muito. Então veja como está escrito aqui, que o Senhor vai trabalhar de maneira totalmente diferente. Então temos que ficar como diz o ditado, com a barba de molho, para a gente não ser pego de surpresa. E aí continua dizendo aqui que contrário a qualquer planejamento humano. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Teve a crise do coronavírus. O coronavírus chegou em todos os países do mundo e matou muitas pessoas. A pergunta que eu faço é, quanto tempo durou para o coronavírus, desde o seu surgimento, até atingir todos os países do mundo? Quanto tempo durou isso? Olha, estamos aí 6 meses, 7 meses. Não, isso aí já está espalhado. 3 meses, 3, 4 meses, o coronavírus já estava em todos os países do mundo. Então, veja, coronavírus não passa pela internet. Então, veja que o coronavírus se espalhou pelo mundo inteiro sem internet, sem Facebook, WhatsApp, foi tete a tete, porque precisa ter contaminação direta, é ou não é? Então veja que se esse vírus conseguiu ir para todos os lados do mundo, em menos de 3 meses, 3, 4 meses já estava em todo lugar do mundo, nós que temos uma tecnologia que o vírus não tem, que é a internet, quanto tempo será que essa mensagem dura para chegar no mundo inteiro? É muito menos tempo do que a gente imagina. Então, às vezes a gente coloca na cabeça assim, um planejamento, mas vai ser algo diferente. Então, devemos se apegar com Deus e cultivar no coração esse amor às pessoas. Outra coisa que eu gostaria de falar, irmão Alexandre, sobre esse amor, é que muita gente fala assim que alguns irmãos dentro da igreja são acusados de ser perfeccionistas. Eles são perfeccionistas. E uma das acusações, perfeccionista não batiza ninguém. Vocês já ouviram falar dessa perseguição, dessa acusação? Perfeccionista não batiza ninguém. Olha, primeiramente, eu gostaria de fazer até um parênteses, né? Quando o perfeccionista em muitos lugares quer batizar alguém, muitos pastores até rejeitam o batismo. E eu já ouvi falar muito disso. Não sei se o irmão Alexandre já ouviu. Eu já ouvi muito. Agora, eu gostaria de falar que, na verdade, as pessoas que são acusadas de perfeccionismo,
elas estão preocupadas, como a gente já discutiu aqui em toda essa lição, em um evangelho muito mais profundo, em uma pregação muito mais efetiva. E existem muitas pessoas perdidas dentro da igreja, E muitas das vezes, aquela pessoa que está sendo acusado, não é, de pregar, de ser pescador de aquário, de não batizar pessoas, muitas das vezes, uma pregação, um sermão que ela deu no púlpito, salvou muitos dos perdidos que está ali, que já está batizado há anos, mas não está vivendo essa mensagem do evangelho. Então, quando fala de motivados pelo amor, a salvação de pessoas, não é só ir lá para fora, batizar um monte de gente, não. É ter amor até os irmãos que estão dentro da igreja estão perdidos. Não é? E segundo a nossa profeta no livro Eventos Finais, nenhum 20 dos que se acham dentro da igreja estão preparados para terminar a sua carreira nessa terra, né? Sim. Então veja que se nem 1 e 20, então existe um trabalho muito grande a se fazer dentro do arraial do Senhor, testemunhar dentro do arraial do Senhor. E não é à toa que o próprio Cristo disse, né? Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então temos muitas ovelhas perdidas dentro da casa de Israel. Então temos que ser motivados pelo amor, mesmo que nos ofenda, mesmo que faça o que for, temos que pedir, Senhor, me ajude a cultivar esse amor a esses irmãos que estão perdidos dentro da igreja e não sabem. E entendemos que salvação é muito mais profundo, pregação é muito mais profundo, e entendemos que essa obra final, como eu acabei de ler aqui em Eventos Finais, será também muito mais profunda, não é? Será uma obra fora da ordem das coisas que já teve até agora. Bom, Ricardo? Irmão, você vê que coisa interessante, né? Quando a gente fala de amor pela obra, de amor para com as pessoas, né? O que nos motiva a pregar, o que nos motiva a testemunhar, sabe? Eu falo para vocês, irmãos, durante o período, né, que eu ando nessa caminhada cristã, né? Eu sempre pensei, né? Senhor, que o Senhor me ajude, né? Que o Senhor me ajude, que o meu comportamento, que o meu falar, né, a minha vida não seja um instrumento de Satanás para desviar aquelas pessoas, né, dos seus caminhos. Por quê? Imagina só, você tem uma conduta, um comportamento, e aí você encontra na igreja pessoas que têm uma certa admiração por você. Ele olha para você, nossa, eu gosto daquele irmão, eu acho aquele irmão muito legal, muito bom, né? E aí ele olha para você e vê você como um modelo, sem perceber, ele olha você como modelo. Ah, mas se o irmão está fazendo, eu vou fazer também, né? Então, por mais que a gente fale que o modelo é Jesus Cristo, olha para Jesus, não olha para os irmãos. Tem pessoas que não conseguem absorver essa mensagem, sabe? Olhar para Jesus, não olhar para os irmãos. Então eles pensam, se o irmão A, se o irmão B está fazendo aquilo ali, e ele está muito tempo na igreja, né? Ele prega, ele fala bem, e se ele está falando que aquilo ali, se ele está fazendo aquilo ali não tem nada a ver, né? Para ele, então não tem nada a ver, eu acho que é exagero. E aí, às vezes, pela conduta, uma conduta pecaminosa nossa, nós estamos desencaminhando as pessoas do arraial do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de motivados pelo amor a Deus, é isso também, irmão, sabe? Pensar, olha, não basta somente eu falar, né, Protágoras? Não basta somente eu falar para as pessoas a mensagem. A minha vida vai falar também. Então, assim, a minha conduta pode ser um instrumento de Satanás para afastar as pessoas do caminho. Quando eu falo isso, eu estou dizendo da minha conduta, por quê? Porque se eu sou uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, eu sei o que Deus me pede, eu tenho assim, uma clareza a respeito disso, então eu não posso ser quem eu era, eu não posso viver do jeito que eu vivia, eu não posso viver como muitos aí vivem, aí fora, no mundo, aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, como o Protágoras mencionou a princípio, né, de pessoas que agem como se não fosse problema nenhum isso daí. Isso é muito perigoso, você está afastando as pessoas do caminho. E se eu afasto pessoas do caminho da salvação, será que a minha vida está mostrando amor pelas pessoas? Por mais que eu fale, eu gosto de você, meu irmão, eu te amo, vamos lá em casa, e eu abraço, e aquela coisa toda, né? E, eu estou precisando de uma ajuda aí, eu vou lá, levo uma cesta básica para ele.
Gente, as obras exteriores só não são suficientes. Então, o comportamento, né, o meu comportamento, as minhas palavras, o modo que eu vou agir, né, quando eu converso na rodinha lá de irmãos da igreja, as minhas conversas, isso é muito importante para que a pessoa possa olhar para mim, né, e ver de mim e falar assim, olha, esse irmão é um irmão espiritual, esse irmão tem fraquezas, como qualquer outro tem fraquezas nesse mundo, e é uma triste realidade, mas nós temos fraquezas. Mesmo tendo essas fraquezas, esse é um irmão que se propõe a sempre tentar exaltar o nome de Deus. Olha só o comportamento dele. Isso é muito importante, principalmente para os mais jovens. E quando eu falo mais jovens, eu não estou falando somente na questão de idade, não. Eu estou falando até mais jovens na fé, sabe? Então eles olham para essas pessoas e eles precisam ter um parâmetro, sabe? Ter um parâmetro. E aquela conversa, né, Protágoras, de olhe para Jesus. Para eles, no começo, isso não funciona, que eles não conseguem compreender esse negócio de olha para Jesus. Fala, você é cristão e está agindo errado? Que tipo de cristianismo é esse? Se é para me viver desse jeito, então lá fora todo tá melhor. Se você está fazendo a mesma coisa que eu faço lá fora, então fico lá e já estou salvo também. Então isso é coisa muito séria. E olha só o que diz aqui na lição da Escola Sabatina, né, um trechinho aqui, um comentário do Espírito de Profecia, que fala assim, ó, o amor, né, tá no Lar Adventista isso aqui. O amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Então, se eu amo a Deus, e aí, de tabela, né, eu vou amar o próximo, eu tenho que entender, eu tenho que colocar isso na minha cabeça, que se a minha conduta está falando contra a mensagem que eu fico pregando para as pessoas, isso pode ser muito perigoso, né? Isso eu posso estar desonrando o nome de Deus, e eu desonrando o nome de Deus, eu posso estar afastando as pessoas do caminho. Então, isso nós temos que pensar e muito com a nossa conduta, porque logo a lição já está deixando bem claro, fala de testemunho. O testemunho é uma das armas mais poderosas que são usadas tanto por Deus como por Satanás, né, para levar para o céu ou para jogar a pessoa para a perdição. Sim. Sexta-feira, irmãos, para nós terminar, tem um texto, Atos dos Apóstolos, página 105, diz assim, ó, a perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a pregação do evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar. E havia o perigo de que os discípulos se demorassem ali por muito tempo. Preocupados com a relação à tarefa que havia recebido o Salvador e a todo mundo, esquecendo-se de que a melhor maneira de se obter força para resistir ao mal é o trabalho árduo. Começaram a pensar que o mais importante seria proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo, em vez de instruir os novos conversos para levar o evangelho aos que ainda não o conheciam. Corriam risco de tomar um caminho que o levariam a sentirem satisfeitos com o que já havia sido alcançado. Olha que texto interessante, irmãos. Então, aqueles que ficaram ali em Jerusalém, vamos ficar, não quiseram partir, né? E aí houve a perseguição e eles se espalharam. Só que nós temos que fazer um equilíbrio aqui. Tem muitos hoje, trazendo para nós hoje, pessoas que estão relaxadas nas reformas, relaxadas na fé, e ela sai para o evangelismo para tentar cobrir aquele relaxo que ela tem. Ela dizer, tá vendo? Ela é um cristão verdadeira, ela está levando o ID, só que é para ela encobrir o relaxo. Então nós temos que fazer as reformas, como os irmãos comentaram aí, temos que viver a mensagem, dar testemunho, só assim o nosso ID é poderoso, porque os irmãos de Jerusalém aqui receberam o Espírito Santo. Eles todos se converteram, aí sim eles foram espalhados. Irmão Protágoras, para dar considerações finais? Então, as considerações finais como o irmão Alexandre falou, houve então vamos dizer assim, essa diáspora, vamos dizer assim, eles se espalharam ali pelo velho mundo, né, Oriente Médio, até chegaram até a Índia, né, Tomé chegou até a Índia, e eu creio que da mesma forma vai ser nos últimos dias, vai haver perseguição da mesma forma na igreja, mas eu creio que vai ser em cima dos verdadeiros,
E Deus, com poucas pessoas que são fiéis, essas pessoas vão se espalhar. E como eu dei o exemplo aqui do coronavírus, de maneira, assim como o coronavírus, que se espalha muito rápido, essa mensagem vai se espalhar muito rápida. E muito rapidamente, o mundo inteiro, as mesmas contingências que vocês estão vendo as nações fazer para o vírus, vão fazer para o povo de Deus, vão fazer por essa mensagem dentro, em breve. Então, como o Alexandre falou, aí tem que ter profundidade, tem que ser comunhão com Deus verdadeira. Nós não precisamos, irmãos, traçar planos para Deus. Deus que traça o plano. Não quer dizer que nós não vamos viver as coisas organizadas. Não, mas estou querendo dizer que Deus vai trabalhar de forma totalmente diferente do que nós estamos trabalhando. A única coisa que Ele pede é que nós sejamos fiéis à mensagem que Ele nos deu. Não adianta nada você ser um adventista. Eu quero falar para você que está em casa. Não adianta nada você ser um adventista no sétimo dia. Não existe diferença nenhuma entre você e um batista se você tem a mensagem de reforma de saúde e não pratica. Tem a mensagem de veste e não pratica. Tem a mensagem de música e não pratica. De maneira mais profunda, você pode ir aprofundando, vida no campo e outras mais. Entendemos que tudo tem um tempo determinado, não é nada da noite para o dia, mas essas coisas que dá para a gente fazer já, hoje, nas nossas vidas. Então, veja, que diferença faz entre você e eles? Só o fato de não comer presunto? Não, tem que ser algo mais profundo, tem que ser algo mais realista, não é? Não quer dizer que vamos sair por aí comendo presunto, não estou querendo dizer isso, mas estou querendo dizer que é muito mais profundo, vai muito mais além do que isso, não é? Então, se você tem essa mensagem e diz, eu sou o povo escolhido de Deus, eu sou o povo que tem a mensagem que Deus nos deu, mas não vive essa mensagem, é como se você não tivesse. Então não faz diferença entre você e um católico que não conhece essa mensagem, não é? Então Deus nos chama a viver essa mensagem profundamente. E assim cumprir esse amor que está nessa lição. Testemunhar para os outros, mas testemunhar de algo que você vive. Ter amor, como foi na lição de quinta, mas amor, um amor que você vivenciou. E aí você vai pregar as outras pessoas, você vai amar elas, mas não é um amor superficial, não é uma lisonja, não é amor de dizer que tá tudo bem, o importante é que você é o homem, que Jesus morreu por você. Não, é mais profundo. Então, meu apelo é que nós se consagremos, meu apelo é que nós, ao se consagrar, nos entregar como armas na mão de Deus, e às vezes, quando nós nem estamos imaginando, nós podemos ser uma arma nas mãos de Deus para pegar a mensagem das boas novas. Amém. Ricardo? Alexandre, você viu que logo no começo dessa lição, né, mostra que esse trimestre vai chamar muita atenção de muito de nós, né, para a importância do verdadeiro testemunho. O que é testemunhar realmente, né? O que é fazer a diferença nesse mundo. Então, minhas considerações finais é que, irmãos, estudem essa lição. Estude essa lição como você nunca estudou na sua vida qualquer outra lição da Escola Sabatina. Porque aqui está deixando bem claro, e você pode ter certeza, irmãos, que nós vamos estudar isso daqui à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Eu convido vocês, se assim o Senhor Deus permitir, que vocês nos acompanhem também nesse estudo, né? Vocês vão ver o que Deus fala sobre o verdadeiro testemunho, o que é testemunhar, né? O testemunhar não é somente abrir a boca e falar. O testemunhar está além disso, é uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus. A gente vê que Enoque era um homem que andava com Deus. Veja, a Bíblia fala que ele andou 300 anos com Deus, e depois o Senhor veio e o levou para si, né? E não encontrou mais Enoque nesse mundo. Veja, andar com Deus, irmãos, o que é andar com Deus, né? Eu vejo que muitas das vezes a gente pensa que anda com Deus, mas nessa lição aqui, pode ter certeza que nós vamos ver que muitas das vezes nós estamos separados de Deus pela conduta em vez de estar andando. Então, nós temos que refletir muito, muito a nossa conduta, ainda mais, irmãos, sabendo que nós estamos vivendo dias, no mínimo, difíceis, né? No mínimo difíceis, trabalhosos. Esses dias que nós estamos vivendo são dias que nós temos que refletir muito e nos apegar à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só assim, irmãos, nós vamos poder, né,
vamos poder cumprir, né, a palavra que a gente deu, né, para Deus, falou assim, que eu seria cristão, que eu iria honrar o seu nome e que eu iria pregar o evangelho. O pregar o evangelho não é somente subir aos púlpitos e falar a respeito da palavra de Deus. O pregar o evangelho não é somente nós aqui na internet falando sobre isso. O pregar o evangelho está além disso. O pregar o evangelho é o evangelho fazer parte da sua vida. Né? As pessoas veem realmente Deus faz um milagre, Deus faz milagre na sua vida e há de fazer na vida de qualquer um de nós que permitir, né? Permitir que Deus faça esse milagre, porque assim, é uma coisa que Deus não força, né? Deus não força. Deus não transforma uma pessoa que não quer ser transformada, entendeu? Se a pessoa tem o conhecimento da palavra de Deus e não quer ser transformada, ela não vai ser transformada. Ela não vai ser. Mas a partir do momento que ela quer ser transformada, Deus é poderoso para fazer um milagre na vida dela. Amém. Amém. Então, irmãos, que Deus seja louvado, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Se você gostou dessa lição, espalhe essa lição nos grupos do WhatsApp, no Facebook, aí para os irmãos. Clica no sininho para receber novas notificações e comenta o que o irmão está achando aí, tá bom? É muito importante para nós. Que Deus seja louvado. Vamos fechar os olhos para uma oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado, Deus, por essa lição maravilhosa, que possamos saber como testemunhar, não só no falar, mas no vestir, no comer, nas nossas atitudes, Deus. Amém, abençoa a cada irmão que está assistindo, a cada irmã, que os irmãos que estão nos assistindo possam crescer espiritualmente, mas em graça, também em levar o conhecimento para outras pessoas. Amém. Pedimos em nome de Jesus, agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.